queridos, graça e paz, eu me chamo Luiz Cláudio, sou pastor de jovem e adolescente da Igreja Batista em Guarabu. Essa é a nossa escola bíblica online, essa é a nossa 15ª aula e o nosso tema é o seguinte: Paulo e a liberdade cristã. Nós vamos basear no estudo de hoje, lá em 1 Coríntios, capítulo 10, o verso 23, que diz o seguinte: todas as coisas são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Seja muito bem-vindo à Escola Bíblica Online. Meus queridos, o apóstolo Paulo desfrutou com autoridade a liberdade cristã. Sua maturidade espiritual revela completamente a sua emancipação e inibição de tabus religiosos sem ferir nenhum princípio bíblico. Esse foi o conceito de Paulo em Romanos. Não sendo conveniente qualquer padrão antibíblico, Paulo se adaptava aos mais diversos ambientes com a finalidade de apresentar Cristo. Porém, ele sabia que nem todos os cristãos eram completamente emancipados. E por isso, ele na carta de Romanos, ele exige que os fracos fossem tratados com cuidado, paciência e também com sabedoria pelos mais fortes. Vamos lá então estudar um pouquinho Romanos nesse dia? Quem são os fracos e os fortes quando Paulo começa a dizer lá em Romanos? Lá no capítulo de Romanos, capítulo 14, dos versos 1 a 15, teu foco ele volta para os dois grupos de comunidade cristã lá em Roma. Quem são? Eles são identificados por Paulo como os fracos e os fortes. A palavra fraco, lá no grego, significa o seguinte: astênio, que indica a fraqueza, indigência, a impotência, a falta de força por vários motivos. No Novo Testamento, a palavra foi usada cerca de 40 vezes para designar os doentes físicos. Dessa forma, não é exagero dizer que Paulo apontava um tipo de fé enferma. Em paralelo com a ideia de liberdade cristã, John Stott afirma que o que falta ao fraco não é força de vontade, mas a liberdade da consciência. Quem eram os fracos, então, segundo John Stott? E ele vai propor aí 4 possibilidades. E a primeira são os ex-idólatras daquela época. Eram os recém-convertidos do paganismo, grupo semelhante ao mencionado por Paulo em 1 Coríntios 8. Indivíduos que, mesmo resgatados da idolatria, por escrúpulos, hesitação de consciência, sentiam-se impedidos de comer carne que, antes de ser vendida ao açougue local, era dedicado a ídolo. Então, a segunda parte aí dos fracos são os ascetas, pessoas que exercitavam a disciplina de autocontrole do corpo, considerando que isso era algo imprescindível para a pessoa chegar a Deus. Havia ascetas presentes na igreja de Roma, o que explica por que obstinham do vinho e também da carne. Isso se encontra lá no livro de Romanos, no capítulo 14, no verso 21. Também tem o terceiro, são os legalistas. Consideravam abstenções como boas obras necessárias para a salvação. Não entendia a suficiência da fé em Cristo para a justificação do homem. Então, e o quarto passo aí de uma pessoa fraca, que John Stott ele vai propor, são os cristãos judeus. A possibilidade mais satisfatória entre os estudiosos eram os que permaneciam com a consciência voltada às regras do judaísmo, especialmente referente às dietas, referência às dietas, comer apenas alimentos considerados limpos. Se encontra lá no livro de Romanos, capítulo 14, do verso 14 ao 20, e dias religiosos, guardar o sábado e também dias festivos dos judeus. Vamos lá, como já falamos que John Stott ele qualifica 4 fracos lá na igreja de Roma, e a gente vai falar agora sobre os fortes, tá? A palavra grega para forte é dynatos, que significa alma forte, capaz de suportar calamidades com coragem e também com paciência. Firme na virtude cristã, indica um cristão maduro na fé e no trato ao próximo. Qualifica a pessoa da natureza contrária à dos fracos. Segunda parte, então, do nosso estudo de hoje. 7 princípios
da liberdade cristã. Nem todos possuem a mesma fé. Você vai encontrar isso lá, está baseado lá em Romanos, capítulo 14, verso 1 e 2. A Bíblia resiste a pelo menos 4 graus de fé. A primeira, nenhuma fé, se encontra lá no Evangelho de Marcos, capítulo 4, verso 35 ao 41. A outra questão de fé, pequena fé, Mateus 14, versos 22 ao 33. Também tem a grande fé, que se encontra lá em Mateus, capítulo 15, do verso 21 ao 28. E também a fé inigualável, que você também encontra lá no capítulo 8 de Mateus, dos versos de 5 a 15. Há pessoas que se encaixam nesse grupo, irmãos. Portanto, nem todos possuem a mesma fé. A unidade da igreja em Roma estava ameaçada porque os cristãos maduros conflitavam com os cristãos imaturos. Enquanto o grupo não entendia bem a plenitude da liberdade cristã pela fé em Jesus, outros estavam com a consciência perturbada e não sabiam exatamente o que fazer e também como fazer com os cristãos novos na fé. Sabemos que os cristãos maduros entendiam melhor esses conflitos. Paulo então vai direcionar, irmãos, a eles 2 conselhos práticos em relação aos crentes imaturos lá em Roma. Então, o primeiro, acolhei que é débil, fraco na fé, aceitam genuinamente e de boa vontade os imaturos na fé. Recebam amorosamente em seu círculo de amizade, no seu dia a dia. Então, o segundo conselho que Paulo vai dizer à igreja romana é o seguinte: não, porém, para discutir opiniões. Não discutam assuntos controvertidos. Não entre em conflitos de consciência pessoal. Paulo então vai dizer aos irmãos fortes na fé, não entre em conflitos com aqueles imaturos, aqueles que estão aprendendo do Evangelho no dia de hoje. É como uma criança recém-nascida. Ela precisa de alimentos líquidos até um dia comer o alimento sólido. É assim que a gente deve fazer com aqueles que chegam novos no Evangelho. Vamos lá. O cristão não deve ser juiz do seu irmão. Essa é a segunda parte aí do nosso estudo. Não foi a única vez que Paulo escreveu condenando formas de julgamento humano. Lá em 1 Coríntios, ele diz: a mim muito pouco se me dá a ser julgado por vós, ou por um tribunal humano. Nem eu tanto julgo a mim mesmo. Quem me julga é o Senhor, portanto nada julguei antes do tempo, até a hora que o Senhor vier. E me julgará o Senhor. Portanto, nada de julgar ninguém. Isso que Paulo fala lá em 1 Coríntios, no capítulo 3, dos versos 3 a 5. O texto parece ecoar palavras de Jesus, quando ele mesmo diz: não julgueis para que vocês não sejam julgados. Está lá em Mateus, capítulo 7, no versículo 1. O apelo fundamental do apóstolo é que não devemos julgar os irmãos que discordam de nós. O fraco deve ser aceito entre os cristãos como parte da igreja. Ao explicar esse apelo, Paulo mostra que a razão de aceitação mútua que Deus aceitou a 2 grupos. A questão não está entre crer ou crer, mas entre ter ou não ter maturidade na fé. John MacArthur resume esse pensamento ao dizer: o cristão forte come e lhe agradece ao Senhor. O irmão fraco come de acordo com a sua dieta cerimonial e agradece ao Senhor por ele ter feito um sacrifício em seu favor. Em ambos os casos, o cristão agradece ao Senhor. Assim, a motivação é a mesma para o Senhor. Seja fraco ou seja forte, a motivação por trás das decisões dos cristãos sobre o assunto referente à consciência deve ser agradar e agradecer ao Senhor. Vamos aí então para a nossa terceira lição. Cada pessoa tenha a sua própria convicção. Se antes o apóstolo usou o alimento para exemplificar a liberdade cristã, agora ele reforça o ensino usando o exemplo da diferença entre dias. Um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. O cristão judeu fraco na fé
ainda se preocupa em guardar o sábado e dias especiais associados a leis e aos costumes judaicos. O cristão gentil fraco na fé busca completo discernimento de qualquer dia ou festividade associada ao paganismo. Já o cristão maduro não era afetado por nenhuma dessas preocupações. Na sequência, Paulo ele vai argumentar o seguinte: cada um tem a opinião bem definida em sua própria mente. Paulo não está incentivando um comportamento irresponsável, tampouco está mostrando favorável a tradições, mas partindo do pressuposto de que cada um deles, seja fraco ou forte, tenha refletido na questão chegando a uma firme conclusão. Ele os faz que a sua própria prática deve ser com grande temor. Aquele que considera um dia como especial, assim faz para o Senhor, ou seja, para honrar o Senhor com a intenção de agradar e honrar o Senhor. Por isso, faz com consciência. Quarto ponto, irmãos. O cristão não deve ser tropeço para ninguém, principalmente aqueles novos na fé. Nesses versos, o apóstolo Paulo exorta fraco a não criticar o forte e chama a atenção do forte para deixar de apontar os defeitos do fraco. Os dois grupos não deveriam colocar qualquer tipo de obstáculo para causar tropeço no caminho do seu irmão. Paulo ensina que a liberdade cristã não pode ser usada para prejudicar o irmão, seja ele fraco ou forte. É necessário aplicar o amor no exercício da liberdade, dia após dia. Por exemplo, o esposo tem direito à liberdade de dormir com a janela do quarto aberta, para passar a noite sentindo a brisa da madrugada. Mas se isso importuna a esposa ou lhe faz mal, ele deve abrir mão do privilégio em benefício de um conforto e da segurança dela. Nenhuma de nossas ações pessoais vale mais do que o bem-estar do povo de Deus. Dessa forma, devemos procurar realmente contribuir para a edificação dos irmãos, em vez de permanecer obstinado em nossos próprios direitos. Paulo está ensinando que é necessário abrir mão, muitas vezes, de uma boa vontade para o entendimento daqueles que precisam aprender um pouco mais na fé. Ponto 5. O que é reino de Deus? Lá em Romanos, no capítulo 14, dos versos 17 e 20, a gente vai aprender um pouquinho o que Paulo vai dizer o que é reino de Deus. Se a primeira verdade teológica que suporta o apelo de Paulo para que os fortes se controlem é a cruz de Cristo, segundo é o reino de Deus, isto é, o domínio gracioso de Deus através de Cristo pelo Espírito da verdade do seu povo, proporcionam-lhe uma livre salvação, exigindo obediência radical ao Evangelho. Assim vamos contribuir para a paz e a edificação mútua. A igreja não deve ser edificada isoladamente, mas sua construção precisa acontecer em conjunto. A igreja é um edifício espiritual que necessita ser bem planejada. Em cada um tenha o seu lugar, desenvolva o seu dom e também o seu talento. Não podemos permitir que questões pessoais afetem a obra de Deus. Algo é bom para nós, pode ser um obstáculo para o outro. O reino de Deus exige unidade mútua, caminhando junto todos os dias. Ponto 6. A pureza ou a impureza estão na consciência. E a gente continua lá em Romanos, no capítulo 14, os versos 14 a 22. Paulo não está levando a consideração o padrão absoluto de Deus em relação à postura do crente. Nesse caso, a consciência não seria levada em conta, e sim na sua própria conduta. No texto, o apóstolo deixa claro o que fazer por si só e o não fazer é a mesma coisa perante Deus. O apóstolo tinha convicção que todas as coisas foram criadas por Deus e tudo que foi criado por Deus é bom. Assim, alimentos e as bebidas estão sendo discutidos na igreja de Roma. São bons porque Deus foi que fez todas elas.
No entanto, nem todos interpretam a questão ou ainda fazem sob essa perspectiva. Para pessoas que consideram algum alimento ou bebida algo impuro, sua consciência aponta o pecado do qual não quer participar. Por isso Paulo diz que ela não deve comer ou beber tal coisas. Devemos ter certeza que nossa consciência, irmão, está limpa perante Deus. Também precisamos lembrar que não podemos fazer nada que cause queda de um pequeno irmão. Nesse caso, o que é bom para nós pode levar a outros a tropeçar e também a pecar. Então o nosso bem se torna mal para ele. Você encontra essa referência também lá em 1 Coríntios, no capítulo 8, dos versos 10 a 11. Tal alternativa motivou Paulo a concluir que não devemos fazer nada que sirva de tropeço ao meu irmão. Por isso precisamos, irmãos, observar todos os momentos. Se você se considera firme, forte na fé, entenda que muitas vezes há pessoas pequenas que ainda precisam se alimentar da palavra. Então nós precisamos ter essa consciência que no nosso meio ainda há irmãos fracos que precisam se alimentar. Chegamos ao ponto 7. A fé é algo pessoal. Também está baseado lá em Romanos, capítulo 14, no verso 23. O apóstolo conclui lá no capítulo 14, fazendo diferença entre crer e agir, entre falar coisas ou fazer coisas. Nenhum cristão pode tomar emprestado as convicções do outro para ter uma vida cristã honesta. O crente que não tem certeza do que está fazendo a coisa certa, mas o faz, se considera o seu ato. Isto porque a sua ação não está em harmonia com as suas convicções interiores, ou seja, a sua fé. Tudo que não é feito em harmonia com a convicção do que está de acordo com a Bíblia é pecado, embora por si só possa ser uma ação correta. Chegamos ao ponto 7. A fé é algo pessoal. Também está baseado lá em Romanos, capítulo 14, no verso 23. O apóstolo conclui lá no capítulo 14, fazendo diferença entre crer e agir, entre falar coisas ou fazer coisas. Nenhum cristão pode tomar emprestado as convicções do outro para ter uma vida cristã honesta. O crente que não tem certeza do que está fazendo a coisa certa, mas o faz, se considera o seu ato. Isto porque a sua ação não está em harmonia com as suas convicções interiores, ou seja, a sua fé. Tudo que não é feito em harmonia com a convicção do que está de acordo com a Bíblia é pecado, embora por si só possa ser uma ação correta. Vamos lá, caminhando para o final da nossa lição, nós vamos lá para o terceiro tópico. Cristo é o supremo exemplo de respeito ao próximo. Ele é a pessoa ideal que vai nos ensinar, nos ensinou, está nos ensinando lá na carta aos Romanos, que ele é o supremo exemplo de amor ao próximo. Está lá baseado em Romanos 15, dos versos 1 ao 13. Você pode acompanhar em casa essa lição conosco. Então vamos lá, ponto 1 da terceira lição. Cristo não agradou a si mesmo. Cristo não se agradou para ser crucificado com a finalidade de agradar a si mesmo, mas agradar ao Pai, submeter-se à vontade de Deus, suportando todo tipo de humilhação e dor na cruz em favor do homem. É como dizer que para simbolizar sua recusa de agradar a si mesmo, Cristo se identificou tão completamente com o nome, a vontade e a causa da glória do Pai, que os insultos que seriam dirigidos a Deus caíram sobre ele. Se Cristo é o exemplo na Bíblia, é o manual. Precisamos viver segundo o exemplo de Jesus, buscando o conhecimento das Escrituras todos os dias. A Bíblia deve ser um livro de prática
todos os dias da nossa vida. Precisamos ler, praticar todos os dias da nossa vida. Esse é o exemplo que Paulo nos dá, como Cristo, o maior exemplo de amor. Concluímos então, irmãos, citando mais uma vez John Stott. Quando se trata de uma questões fundamentais, portanto, a fé é primordial, irmão. Ninguém pode apelar para o amor como uma desculpa para negar a essência da sua fé. Quanto às questões fundamentais, contudo, o amor, que é primordial, e não se pode apelar para o zelo pela fé, como uma desculpa para fracassar no amor. A fé instrui a nossa própria consciência. O amor limita o exercício dessa liberdade. Nós chegamos aí na conclusão sobre o forte e o fraco. De que lado você está? Se você é forte, seja forte em Cristo. Continue se alimentando na palavra, continue orando, continue cultuando ao Senhor. E a gente precisa se manter forte, não apenas para termos uma comunhão com Deus. Eu e você precisamos ser fortes para aqueles que ainda são fracos, aqueles ainda que estão tomando leitinho, que ainda não estão comendo um alimento sólido. Nós precisamos ser fortes para que você e eu seja exemplo para que esse pequeno na fé se torne forte um dia, mas forte no Senhor. Que Deus assim nos abençoe, que você possa desfrutar dessa aula. Fique na paz de Cristo.